Bom dia, galerinha do sétimo ano, galerinha esperta. Eu acredito que vocês já estão aí com o material de vocês, caderno, lápis, caneta, borracha, para as anotações da aula de hoje. E também bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Um bom dia de trabalho para os profs. Hoje, o professor Antônio e eu estaremos ministrando aí a primeira parte de uma aula muito interessante para vocês. Vamos conhecer o tema da aula de hoje? Na tela. Biodiversidade brasileira, parte 1. Olha que interessante o tema da aula de hoje. E claro, quem irá ministrar a aula para vocês hoje é, como sempre, o professor de Geografia, o professor Antônio. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos aí do sétimo ano, aos professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula. O tema de hoje é um tema interessante, vai falar sobre biodiversidade. Nós já falamos sobre biomas tanto do Brasil como do planeta e agora nós vamos falar sobre a biodiversidade. Para isso, nós vamos ver aí o que nós vamos trabalhar, né, professor? Sim, o que nós vamos trabalhar com a garotada de hoje? Já fique esperto aí para tirar um print da tela. A habilidade da aula de hoje será avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros. A unidade temática será natureza, ambientes e qualidade de vida. E o nosso objeto de conhecimento será biodiversidade e ciclo hidrológico. E já para a garotada e começando a pensar na aula de hoje, assista conosco o vídeo que será colocado para vocês na tela. Isso aí, né? Então nós temos aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Falando sobre a questão dos biomas, da biodiversidade, né? Esse assunto que já estamos retratando aí nesse primeiro bimestre, né? No mês de fevereiro retratamos aí sobre os biomas do Brasil e do planeta, né? E agora nós vamos ver aí em duas partes a biodiversidade do Brasil. A gente já sabe o que é uma biodiversidade, a gente já viu lá nas aulas anteriores, mas não custa relembrar. Então, vamos lá, o que é a biodiversidade? Então, acompanhe aí na tela, é a diversidade de formas de vida da Terra, todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema de plantas e animais a micro-organismos, segundo a definição
da Convenção sobre Diversidade Biológica, biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. O termo tem como sinônimo diversidade biológica. A biodiversidade contempla tanto a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais, como naqueles com interferência humana ou antrópicos. Às vezes, o termo é usado para representar a riqueza de espécies. E a gente viu, né, nas aulas anteriores lá sobre biomas, né, o quanto de espécies, tanto da fauna e da flora, né, o Brasil tem na sua diversidade, né, principalmente nessa questão aí que a gente fala da Amazônia, né, da Mata Atlântica, do Cerrado. Então, todos os biomas que nós estudamos aí aqui do Brasil, nós encontramos aí uma quantidade imensa de espécies da fauna e da flora e a sua diversidade, tá certo? E falando em biomas, né, vamos rever aí o mapa de biomas brasileiros para a gente relembrar os biomas aqui do Brasil. Então, vamos lá. Então, nós temos lá o maior bioma do mundo, que está em verde, né, o bioma da Amazônia, né, que nós vamos estudar hoje a sua biodiversidade. O outro bioma lá na região nordestina, principalmente, que é o bioma da Caatinga, né, que está lá na região nordeste, né, faz faixa de transição com o centro-oeste e com a região sudeste de Minas Gerais. Né, nós temos aí também o Cerrado ao centro, né, que está lá em rosa, a Mata Atlântica, que pega aí toda a faixa litorânea do Brasil, o Pampa, que está lá na região sul, no Rio Grande do Sul, na fronteira com Uruguai, Paraguai e Argentina, e o Pantanal, que está na região lá centro-oeste, Mato Grosso do Sul, né, também faz parte aí do Paraguai e da Bolívia, que é outro bioma que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Então, nós vamos ver hoje, né, particularmente, uma biodiversidade da região da Amazônia, né, desse bioma fantástico, aí, o maior do mundo, e também, né, da Caatinga, que também é um outro sistema aí de biomas extremamente vasto, apesar da sua estiagem, dos seus períodos de seca, né, mas a gente sempre tira aqui aquele estereótipo de que, né, a Caatinga é uma região árida, somente árida. Não, ela tem as suas biodiversidades e tem lá os seus aspectos, né, peculiares, né, e temos aí, né, de dizer que a Caatinga é uma espécie de bioma único aqui no território brasileiro, tá certo? Então vamos seguir aí na próxima tela, nós vamos ver o que é o ecossistema. A gente já viu também na aula de biomas, né, mas não custa, como eu falei para vocês, relembrar. É um sistema formado pelos seres vivos e o lugar onde eles vivem em perfeito equilíbrio. Exemplos: as plantas retiram nutrientes do solo e energia da luz do sol. Há animais que se alimentam das plantas, esses animais servem de alimento para outros animais, a famosa cadeia alimentar. Quando morrem, os seres vivos se decompõem e fornecem nutrientes ao solo, que vão novamente ser aproveitados pelas plantas num ciclo de vida em que cada ser tem sua importância fundamental. Então, dentro dos seus biomas, nós temos a sua biodiversidade, nós temos os seus ecossistemas, que tem lá suas cadeias alimentares. Então, é um ciclo natural, né, que nunca pode ser, né, retirado, nunca pode ser, né, alterado, né, porque quando esse sistema é alterado, ele sofre um reflexo muito grande em toda a natureza, tanto do país, da região, né, local e até global do nosso planeta aí, tá certo? Então, vamos começar vendo aí a biodiversidade da Amazônia. Então, vamos lá para a tela, vamos ver a biodiversidade da Amazônia. Então, nós temos aí, né, abocanhando 49,29% do território brasileiro. A Amazônia é hoje o maior bioma do mundo, abrange aí 9 países: Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e o Suriname. São cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos,
1.300 espécies de aves, habitando, né, em mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de florestas densas e abertas. Então, a gente está vendo aí na imagem, né, um tracejado em amarelo que mostra aí a região aí da Amazônia, né, que é importante retratar, né, o maior bioma do mundo, né, com milhares de espécies, tanto da fauna como da fauna. Né? Então, é importante, né, a gente sempre preservar as nossas florestas, né, os nossos biomas, né, fazendo aí, né, aqueles trabalhos que são feitos aí até por comunidades nativas da região, nessas comunidades tradicionais, né, que se preocupam muito pelo seu bem-estar, né, pela sua vida, porque é o seu habitat natural e é de lá que ela retira a sua sobrevivência. E nós também, né? 99,99% dos remédios que tomamos vêm das florestas e principalmente das florestas brasileiras. Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver alguns tipos de biodiversidade da região amazônica. Esse aí é o Parque Nacional de Anavinhanas, no Amazonas, que ele foi criado com o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavinhanas, é o que está na imagem, né? O arquipélago fluvial é o arquipélago dos rios aí, rios meandrânticos, né? Que são com bastante curvas, por isso que nós chamamos de meandrânticos, bem como suas diversas formações florestais, além de estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia, com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. O foco é harmonizar as relações entre as comunidades do entorno e a unidade com ações de bases sustentáveis. Então, né, observando a imagem, né, essa imensidão de água, né, esse processo hidrológico que nós temos nesse Parque Nacional, a importância de se preservar tanto a vegetação, a mata original, como também a formação dos seus rios, né? Esses rios meandrânticos, né? Suas curvas, porque, logicamente, acaba aí também preservando as comunidades tradicionais dos locais, né, que nós estamos, né, vendo aí. Então, quando se faz lá o parque ecológico, né, a principal intenção é da preservação, né? E quem vai cuidar dessa preservação são as próprias comunidades tradicionais, né, que elas acabam vivendo nessas regiões, tirando aí o seu próprio alimento, o seu próprio sustento, né, e o seu próprio meio de vida. Daí, logicamente, quando a gente tem esse parque ecológico, né, alguns parques são parques até sustentáveis, né, que pode-se retirar, né, matéria-prima, mas, logicamente, de uma forma sustentável, né, que é hoje, né, a palavra que a gente mais utiliza aí no século XXI, que na teoria ela é bastante utilizada e também deve ser utilizado também na prática. Vamos lá para a próxima tela, ver outra imagem aí bonita aí da região amazônica. Então, nós estamos vendo aí o Parque Nacional da Amazônia no Pará, localiza-se no oeste do Pará, às margens do rio Tapajós, e faz parte do mosaico de unidades de conservação da BR-163. O parque é responsável pela proteção de inúmeras nascentes de contribuintes dos rios Tapajós e Amazonas, além de ser habitat de várias espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, a anta, a ararajuba, animais avistados com certa frequência no interior desta unidade de conservação. Então, essa é uma unidade de conservação, né? Então, ela tem o claro objetivo de conservar tanto a flora, mas também a fauna, né, tendo os animais aí, né, que estão lá em extinção, mas que, logicamente, com a sua procriação, eles acabam, né, fazendo com que eles aumentem, né, o volume e a quantidade desses animais, né, e tentar, de alguma maneira, voltar, né, aquela quantidade que se tinha anteriormente nessas localizações, né? A gente sabe que essas regiões têm fazendas, tem locais de plantio, né, e essa onça ela acaba sendo caçada aí pelos fazendeiros, o que ocasiona aí problemas naturais. Então, é importante ter uma unidade de conservação, né, o parque ecológico, um parque natural, são todos meios aí de conservação. Vamos lá para a próxima tela, a gente vai observar aí o Parque Nacional de Juruena, no Mato Grosso.
Ele tem aí quase 2 milhões de hectares, né, o que equivale aí 2 milhões de campos de futebol. Né? O Parque Nacional de Juruena é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, localizado aí nos estados de Mato Grosso e do Amazonas. Então, tanto tem aí no Mato Grosso, como tem na região da Amazonas. Né? Então, a gente observa a imagem, né, uma densa vegetação ao fundo, né, com aspectos aí da vegetação da Amazônia, né, e, logicamente, é o Parque Nacional, que também é um parque de conservação, também é uma unidade de conservação. Então, nós temos inúmeros parques, inúmeras unidades de conservação. Né, se fosse aqui mostrar, ficaria aí 3, 4, 5 aulas mostrando as diversidades de parques naturais que nós temos no Brasil afora. Vamos lá para a próxima tela, que aí um fato interessante que a gente tem na região norte, lá no Acre, são os geoglifos em terras desmatadas na floresta amazônica do Acre. Então, os geoglifos têm formatos geométricos, principalmente circulares e quadrados, ocupando áreas entre 1 e 3 hectares, com diâmetros variando entre 20 e 385 metros. Atualmente já foram identificadas 523 dessas estruturas, segundo o IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Grupos indígenas contemporâneos se referem a eles como tatuagens da terra. Né? Então, em 9 de novembro de 2018, o IPAM tombou o geoglifo situado no sítio arqueológico de Jacossá, a 40 quilômetros de Rio Branco, no Acre. Né? Rio Branco é a capital do Acre. Isso significa que o Estado brasileiro o colocou sob sua guarda para conservá-lo devido à importância científica e histórica. Então, não pode ter plantação nessa região, né? Não pode ter criação de gado, não pode fazer nenhum tipo de construção, né? E logicamente, né, para quem acredita, né, os ufólogos que acreditam em extraterrestre, acham que esses são sinais aí de, né, extraterrestres aí vindos do espaço, né? Mas já foi comprovado que foi feito aí por comunidades indígenas há 2.000 anos, tá certo, pessoal? Vamos a uma atividade, professor Carlos? Vamos a uma atividade, olha só, né? Se o homem pudesse ter esse alto nível de consciência para manter aí uma vida sustentável em equilíbrio com a natureza, com o ecossistema, não é verdade? Mas a garotada aí vai crescendo com essa consciência e com certeza nós vamos ter aí novas pesquisas e encaminhamentos que possam ajudar o homem a viver bem na sua relação com a natureza. Galerinha, tem uma atividade para vocês, vamos colocar na tela. O texto é curto, vocês vão conseguir realizar essa atividade, então o prof não vai ler. Mas nós temos a pergunta aí bem no final do texto. Quais grupos humanos a arqueóloga se refere no texto acima? Quais grupos humanos a arqueóloga, autora do texto, se refere no texto acima? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe. Voltamos para a interação. Professor Antônio, o chat está
agitado, né? Os estudantes, os professores aqui conversando, dialogando sobre aqui essa questão do ecossistema e do clima. E a resposta que os estudantes trazem é que os grupos humanos que estão sendo retratados no texto são os indígenas. É isso aí, prestando bem atenção nas aulas aí, nessa aula, né? Então, né, como eu citei lá no finalzinho, né? E a arqueóloga, ela cita, né, a referência de grupos humanos. Esses grupos humanos são grupos indígenas que viveram em torno aí de 2.000 anos atrás, nessa região aí de Rio Branco, aí no Acre, tá certo? Agora nós vamos ver aí a caatinga, né, o bioma tipicamente brasileiro. Então vamos lá para a próxima tela. Nós estamos vendo aí a biodiversidade na Caatinga, né, tá o mapa aí localizando essa região aí, né, esse bioma tipicamente brasileiro, 100% brasileiro, né, essa marca da Caatinga ou Mata Branca, segundo os tupi-guaranis, né, então essa denominação aí de Caatinga quer dizer Mata Branca, ela não existe em outro lugar algum do mundo, apenas no Brasil. Seus 850 mil quilômetros quadrados representam cerca de 10% do território nacional, englobando os estados da Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, região nordeste do Brasil, e parte do norte de Minas Gerais e a região sudeste do Brasil. Então, é um bioma tipicamente brasileiro, né, com as suas características vindas aqui do país, até pela sua característica climática, né, então é importante retratar isso. Pega os estados aí do Nordeste e pega aí, né, a região norte das Minas Gerais, e é importante retratar isso, tá certo? Vamos ver aí algumas características aí da Caatinga. Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí nessa tela a biodiversidade dela. Lembrando que dia 28 de abril é o dia da Caatinga, está chegando aí o dia da Caatinga, e aí convida aí uma reflexão acerca de um dos mais fragilizados biomas brasileiros. Ricos em termos de biodiversidade, a ação humana já alterou 80% de sua cobertura original, que atualmente tem menos de 1% de sua área protegida. Então tem algumas fotos aí da fauna e da flora dessa nossa biodiversidade. Na próxima imagem, já pode passar para a próxima imagem, nós temos a região de Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte, no período chuvoso. Então veja como a mata aí fica bastante verde, né? Bastante densa, e é uma região aí da Caatinga. Então é importante aí retratar isso para vocês. Nós temos também na próxima imagem a Caatinga na Serra da Capivara, no Piauí, né, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi criado aí em 1979, com uma área de 100 mil hectares. Essa proteção ela foi ampliada por um decreto em 1990, com áreas de preservação permanentes adjacentes, com mais de 35 mil hectares. É localizado no semiárido nordestino, fronteira entre as duas formações geológicas com serras, vales e planícies. O parque abriga fauna e flora específicas da Caatinga. Pelo seu valor histórico e cultural, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi declarado pela Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em 1991, Patrimônio Cultural da Humanidade. Importante retratar isso aí. Então, é um patrimônio que tem que ser preservado pelo Brasil, porque ele é um patrimônio mundial, tá certo? Vamos ver aí a Chapada da Diamantina, aí, bem conhecida aí no estado da Bahia. Então, vamos lá, nessa chapada aí, a formação aí, relevo aí de uma chapada, né, como se tivesse, né, batido aí em cima de um morro e amassado ele, aí formou essa chapada, né, que alguns também chamam de tabuleiro, tá? Bastante rico essa diversidade da região da Caatinga. Nós temos aí na próxima imagem, né, a planta xique-xique, que é o Philophorus polygonus, né, uma cactácea. Ela também tem em outras regiões da América, como também nos Estados Unidos, no sul da Flórida. Ela pode chegar a 4 metros de altura, ela é formada em solos rasos e pedregosos, né, tem espinhos, né, para se proteger e também para, né, não tirar, né, não ter uma excedente de água, né?
então o espinho substitui aí as folhas, né? Tem plantas, tem flores brancas, né? Tem um fruto vermelho, né? Avermelhado, que quando é maduro ele pode ser comestível. Dizem que é saboroso e rico em minerais, tá certo? Podemos já ir para a próxima imagem, mostrando uma outra imagem de plantas típicas da Caatinga, né? Que as plantas típicas da Caatinga são lá o cacto, a palma, né? O xique-xique que a gente viu, o mandacaru, a aroeira, o buzeiro, o juazeiro, o caruá, né? Muitas dessas plantas aí têm capacidade de reter bastante água, serve de alimentação aí, né, para matar a sede das pessoas que moram na região e dos animais, né? Só tem que tomar cuidado aí com os espinhos que tem nesses tipos aí de vegetação. Então, nós percebemos aí que temos aí uma diversidade de fauna e flora, nós temos aí os parques, né, ecológicos, né, tanto aí de unidades de conservação, como parques naturais, né, da região aí da Caatinga, então é importante retratar isso aí para vocês, tá certo? Entre aí no Saiba Mais, vocês vão entrar no Saiba Mais e podem pesquisar a questão aí do IBGE, né, Banco de Informações Ambientais, tá certo? Façam essa pesquisa. Foi um prazer imenso estar mais uma vez aí com vocês, 7º ano. Um abraço forte aí para os alunos e para os professores. Obrigado, professor Carlos, por mais essa parceria nessa aula. Bem legal a aula de hoje, professor Antônio, aula belíssima, muitos elogios, estudantes atentos e todo mundo ligadinho aí na cúpula do clima. Gente, até a próxima aula. Tchau! Para garantir